Bom dia povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de domingo pela manhã. O tema de hoje é tartarugas do começo ao fim. Olha só que interessante, esse tema é extraordinário, a gente vai abordar algo muito interessante hoje. É o que hoje vive sendo mais debatido, como surgiu o universo, como tudo veio a existir, a razão da nossa existência. E olha só, a Bíblia começa falando o seguinte, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, verso 1, ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, verso 1 e ponto. Encerrou. A Bíblia ela é interessante que ela não vai mostrando indício de que foi Deus que criou e tudo mais. Ela afirma que foi Deus que criou e ponto. Ela não se preocupa em provar que Deus existe, ela não se preocupa em provar que foi Deus que criou a terra, porque ela mesma fala que foi Ele que criou e ponto. Então olha só que interessante. O tema de hoje é tartarugas do começo ao fim. E um cientista havia acabado de dar uma palestra sobre as órbitas dos planetas ao redor do Sol e a órbita do Sol ao redor do centro da galáxia. Quando uma senhora idosa de tênis preto levantou-se e disse que a Terra era um disco plano sentado num casco de uma tartaruga. O cientista, brincando, perguntou: e a tartaruga está sentada em quê? A senhora disse: ora, em outra tartaruga. Então o cientista, ainda rindo de uma forma ali, disse: e a outra tartaruga está sentada em quê? Ela disse: ora, em cima de outra tartaruga. E ele insistiu ainda e perguntou: sim, mas e a terceira tartaruga está sentada em cima de quê? Ela falou: ora, em cima de outra tartaruga. E antes dele falar novamente, dele argumentar novamente, perguntar, a senhora disse: meu filho, preste atenção, não precisa você argumentar, porque as tartarugas são do começo ao fim. Parece até uma brincadeira o que a gente está falando, mas isso é interessante demais. Essas são perguntas mais fundamentais que as pessoas podem fazer, pois nossa compreensão de quem somos e de como chegamos aqui afeta nossa compreensão de como vivemos e como agimos enquanto estamos aqui. Olha só que interessante. Algumas perguntas que o povo fazem no decorrer de toda a história. O que é esse mundo no qual nos encontramos sem que estivéssemos feito essa escolha? Por que estamos aqui? Como chegamos aqui? E para onde já estamos indo? Olha só que interessante. Todos esses textos que a gente vai ler aqui, Gênesis capítulo 1, na verdade vocês podem abrir em casa, Gênesis capítulo 1, Salmos 100, verso 3, Isaías 40, verso 28, Atos 17, 26, Efésios 3, 9, Hebreus 1, 2 ao 10, como cada um deles responde a pergunta acima, que aspecto todos têm em comum. Olha só, é que nem eu falei, a Bíblia ela diz de Gênesis a Apocalipse que Deus é criador e ponto. Ela não se preocupa em estar querendo provar que Deus é criador, que Deus é soberano e tudo mais. Ela fala que é e ponto final. Mas o que acontece hoje? A gente sabe que uma coisa interessante, a gente já sabe, a Bíblia ela fala tudo sobre Deus é criador e ponto final. Ele não perde tempo em abordar algumas experiências, algumas comprovações. Ela só faz dizer que Deus é e a gente precisamos acreditar que existe. Eu quero mostrar um livro para você, esse livro aqui, ó. Recomendo vocês lerem, História da Vida, de Michelson Borges. E tem algo de interessante que eu queria mostrar para você. Por que aquela senhora ela questionou aquilo sobre tartarugas e tudo mais, a questão do planeta Terra? Eu quero mostrar algo para vocês que a gente precisa compreender rapidamente. Olha só, existe hoje no nosso meio e é ensinado constantemente no meio acadêmico, nas escolas, seus filhos hoje eles estão justamente aprendendo sobre isso aqui, é a famosa teoria da evolução. O que é uma teoria da evolução? É uma preocupação científica que defende o contínuo desenvolvimento das espécies, das menos complexas às mais complexas. O ideal dessa teoria é mostrar uma sucessão de etapas que culminariam no surgimento do homem a partir de uma única célula. Um erro comum é dizer que o homem veio do macaco. Eu cometi esse erro gravíssimo quando eu estava na escola. E olha só que interessante, porque muitas pessoas dizem assim, que os cientistas falam que o homem evoluiu do macaco e tudo mais, mas não é bem assim que eles falam, não é bem assim que eles dizem, a evolução não se dá dessa forma. Olha só, o evolucionismo não diz isso, diz sim que ambos, homens e macaco, evoluíram de um primata ancestral, ainda desconhecido, que tinha os atributos comuns desse grupo.
Então, cada espécie de animal, eles se desenvolveram, eles evoluíram de um ancestral comum. A gente temos o nosso ancestral, os macacos têm um dele. Então, é um erro comum a gente dizer que a gente veio do macaco. E o interessante é que esse argumento que muitas pessoas usam hoje foi um argumento usado no primeiro debate, logo ali no século XIX, um ano depois da criação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Teve um debate entre um evolucionista, o defensor da teoria da evolução, Thomas Henry Huxley, e um bispo bem conhecido de Oxford, Samuel Wilberforce. Eles começaram a debater. Eles estavam num cenário repleto de pessoas lá nesse cenário. Era um auditório imenso, cheio de pessoas, e era um momento tão esperado por esse debate, porque eles começaram lá. Mas logo antes de começar, o cara ele tem um erro tremendo. O bispo diz assim: olha só, prezado Dr. Huxley, ele falando, o bispo se levanta e toma a palavra. É do lado do seu avô ou do lado da sua avó que o Senhor defende descender de um macaco? Olha só, esse erro já cometi muitas vezes, mas o bispo ele já começa dessa forma, no século XIX. É do lado do seu avô ou do lado da sua avó que você defende ter descendido de um macaco? Foi uma pergunta meio que estranha, porque até então, esse livro é legal, que ele aborda, o primeiro capítulo é o universo ao lado. Ele aborda você conhecer o universo do outro. Porque olha uma coisa interessante, você não vai ajudar ninguém que está com um carro desmantelado se você não é mecânico. Você só vai ajudar se você compreende e sabe o que ele está precisando. Então, é isso que a gente precisa fazer. Muitas pessoas e muitos cristãos querem abordar temas sem compreender o que de fato e verdade está sendo passado ali. E o que foi que aconteceu? Olha só a resposta do cientista Huxley. Ele debateu categoricamente. Diz assim: caso o senhor me perguntasse se eu preferia ter um macaco miserável como avô, ou um homem altamente educado na ciência e de grandes posses e influências como o Senhor, o que ainda assim emprega essas faculdades com a mera intenção de introduzir o ridículo em uma grave discussão científica, não hesitaria em afirmar minha preferência pelo macaco. Olha só que interessante, a gente precisa notar isso, porque infelizmente o bispo ele foi um leigo na questão do conhecimento sobre ali a origem das espécies, a evolução, que era o livro de Charles Darwin, o que eles estavam abordando. Então ele fez daquela forma, porque não era isso que os cientistas estavam abordando. Lembra de uma coisa, a Bíblia ela sempre fala, Deus criou e ponto final. Não é preciso você estar tudo mais, você vai mostrar, vai ler a Bíblia, vai colocar ali o que Deus colocou para você. Deus criou tudo, em 6 dias literais. Pela fé a gente acreditamos, mas você precisa também compreender o universo ao lado, saber o que está acontecendo para poder você entrar num debate e ter coerência do que está falando. Então, depois desse debate do século XIX ali, com o defensor da teoria, Thomas, e o Samuel, o bispo, a plateia foi um delírio com a resposta do cientista, e dali para frente o evolucionismo foi ganhando espaço tremendamente. E isso é o que acontece nos nossos dias hoje. Olha, você precisa ter fé, estuda a palavra de Deus, analisa com carinho. Deus ele é criador, você já sabe disso. É preciso, só basta crer e ter fé que ele formou tudo isso aí. Qual a importância de você compreender isso? Porque você precisa saber de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Pela fé, eu creio que foi Deus que criou tudo, mas eu preciso analisar com carinho o universo ao lado, porque até então eu posso conduzir pessoas até Cristo, mostrando a verdade da palavra de Deus. Sugiro você ler esse livro, História da Vida, de Michelson Wallace, e que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E oremos. Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez falar conosco. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos ajuda a compreender o real sentido da nossa existência. Sabemos que pela palavra do Senhor, o universo e tudo que existe nele veio a existir, e nós também, o Senhor desceu aqui à terra e moldou o ser humano à sua imagem. Nos ajuda sempre a acreditar e confiar na Tua palavra, e abençoa cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esse vídeo, esse momento. Se ele tem algum questionamento, alguma dúvida, que Teu Santo e Bom Espírito o conduza até a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.